graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cleide Cristine e hoje, 7 de setembro, estamos aqui para, graças a Deus, estar aí então concluindo o nosso devocional. E foram 7 dias decorridos, recorrentes aí, que estamos aqui falando da palavra de Deus, intercedendo pelo nosso país, louvando ao Senhor Jesus. E para começarmos, vamos estar lendo, aliás, repetindo, falando, os nossos versículos bíblicos que aprendemos e as palavras-chave no dia anteriores. Será se memorizamos? Aprendemos bem? Então, vamos falar então? Bom, no primeiro dia, nós lemos a carta aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 20. Vamos recitar então? Mas nós somos cidadãos dos céus, estamos esperando ansiosamente pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. E a palavra-chave do dia foi cidadania. Falamos tanto sobre essa cidadania, dupla cidadania que temos. A cidadania celestial, que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, pela fé nele. E a cidadania terrena, que somos aqui cidadãos brasileiros. Vivemos aqui, nascemos nesse país chamado Brasil. A nossa terra amada e abençoada por Deus. Bom, no segundo dia, lemos a carta aos Romanos, também no Novo Testamento. E lemos o capítulo 6, o versículo 22. E que nos fala assim: agora, vocês foram libertos do pecado e são servos de Deus. E com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Aleluia! A palavra-chave do dia foi o que então? Liberdade. Aleluia! E podemos agradecer ao nosso Deus por ter nos libertado do pecado. E podemos ser hoje filhos de Deus. Podemos estar reunidos com o povo de Deus para adorar ao nosso Pai eterno. Foi por causa de Jesus. E agradecemos a Ele, porque vivemos num país que ainda há liberdade para servir. Podemos ir para as nossas igrejas e estar junto com os irmãos cultuando ao nosso Deus. Que tem países, como já falamos aqui, que não pode, não permitem, nem a Bíblia pode ser levada, usada, porque senão podem ser presos ou até mortos. Mas ainda nós temos essa liberdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E temos que aproveitar. No terceiro dia, lemos ainda na carta de Romanos, mas no capítulo 13 e o verso 1, que nos fala que obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas lá nos seus lugares por Ele. Sim, foram colocados pelo nosso Deus, por isso que devemos obedecer às autoridades. E a palavra-chave foi obediência. Devemos, sim, obedecer às leis, às autoridades, porque elas foram ordenadas por Deus. Pois o governo é um instrumento de Deus, para estar aí governando, para estar aí prevenindo o caos e a desordem. Embora, como já falamos, existem governantes ruins, que fazem o povo sofrer, que faz o povo ser oprimido. Mas nós temos que orar a Deus pela vida deles, como cristãos que somos. Porque o Senhor pode mover o coração deles, inclinar o coração deles para que eles possam fazer o bem. E essa é a nossa responsabilidade, de estar orando, intercedendo pelo nosso país, pelas autoridades. E que eles venham governar com justiça pelo povo, E que nós, cristãos, temos que obedecer sim. O governo é o nosso dever. E o nosso dever como cidadão é obedecer e orar pelos nossos líderes. E como filhos de Deus, também bons filhos, temos que obedecer principalmente a Deus, que é a nossa autoridade maior. Obedecer a sua palavra, porque ela é o nosso manual. Ela que nos ensina, nos mostra o caminho aos céus, e como amamos a Deus, demonstrando, obedecendo a palavra dele, sendo obedientes ao Pai Celestial. E temos que seguir o exemplo de Jesus, que nos deixou e nos mostrou, para que possamos ser abençoados. Amém? No dia 4, lemos no Novo Testamento a carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, que Paulo fala que eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro dos judeus e também dos não-judeus. E a palavra-chave, quem se lembra? Falando sobre o quê? Lealdade. Louvamos ao Senhor. Porque o amor dele é leal para conosco. Ele tem um amor leal. Louvamos porque fomos alcançados pelo seu Evangelho, por esta palavra. E recebemos da salvação do nosso Deus. E temos o poder através da sua palavra e a sabedoria de Deus em nós. E podemos pedir então a Deus que Ele nos ensina a ser leal. Falando para as outras pessoas do seu amor por nós. Que Ele deu o seu Filho amado Jesus para morrer na cruz, para nos perdoar
nos redimir dos nossos pecados. E que possamos espalhar esse amor, falar dessa verdade no Evangelho para as pessoas, né, com ousadia, falar com coragem, anunciar as boas novas dos céus, dos reinos de Deus para todas as pessoas, para os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos parentes, e falar também aos nossos familiares, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é como um convite para que eles venham fazer parte da família de Deus, a família de Cristo. E todos os que crerem passam a ser filhos de Deus. Podemos pedir também ajuda ao nosso Papai do Céu, para que sejamos leais ao nosso país, valorizando o nosso país, as culturas, cuidando, né, e respeitando as pessoas e sendo bons cidadãos brasileiros. Amém? Então, no 5º dia, nós lemos a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos de súplica, ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Ore pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma, uma vida pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então Paulo nos diz aqui que devemos orar, que a oração tem que ser principal prioridade na vida de um cristão. Nos ensina que devemos orar pelas autoridades, por aqueles que exercem uma função importante no nosso país, para que eles sejam justos, que Deus lhes dê sabedoria. E oramos para que os adultos, né, sejam orientados por Deus nas escolhas dos seus representantes nas eleições. E podemos estar aqui então agradecendo a Deus, porque Ele é a maior autoridade de todos, que governa, que rege tudo e todas as coisas, né, com a sua graça e com o seu poder. A palavra-chave então é autoridade. E ontem, dia 6, nós lemos mais uma carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O capítulo foi 6 e o versículo foi 10, que nos diz assim: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da família da fé. Então foi Gálatas 6, 10. Então devemos fazer bem a todos. É uma aplicação prática, né, de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na parte finalzinha ali de Lucas 10, 27, que é o 2º mandamento, né? O primeiro é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E quem conhece a Jesus faz as boas obras, porque são salvos. Não é as obras que nos salvam, mas fazemos as obras porque somos salvos. Então temos que ajudar todos. E principalmente fazendo, né, aos que fazem parte da família da fé. Abençoando os que fazem parte da família da fé. E a nossa palavra-chave foi serviço. E estaremos então agora louvando o Senhor com o tema lindo, já que estamos orando aí, essa oração pela pátria, cantando, né, em forma de louvor. Vamos salvando o Senhor para entrarmos no nosso próximo tema. Então, minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. E o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria para unir. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com
Hoje, 7 de setembro, vamos fazer a leitura dos Salmos. E Salmos quer dizer que são poemas cantados. E esse salmo especial foi escrito por Davi, o Salmo 103. Vamos ler apenas o verso 2, mas estaremos aqui refletindo em todo o Salmo 103. Que todo o nosso ser possa louvar ao Senhor. E ele nos fala que todo o meu ser louve ao Senhor. E não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Vamos repetir novamente o Salmo 103? O versículo 2, ele fala assim: que todo o meu ser louve ao Senhor e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Salmo 103, 2. E como adorar a Deus? E fazer conforme a vontade dele. Salmo 103, ele vai nos mostrar. E que o objetivo aqui seja que nós, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, o adoremos segundo as instruções que está aqui na tua palavra. E a verdade central que podemos tirar aqui é reservar o nosso tempo para adorar ao Senhor Jesus. Mas vamos estar cantando ao Senhor Jesus, que é um hino de adoração ao nosso Deus, que justamente diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Salmo 103, que é dos vencedores por Cristo. Vamos louvar a Deus com esse cântico? Você medite nele. Amém? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, aos ministros seus, se fazem sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares, o seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma. Bom, cantar um cântico de louvor a Deus é um meio de adorarmos ao nosso Senhor Jesus. Davi, ele passou grande parte do seu tempo adorando a Deus, desse modo, louvando. E vamos hoje aprender com Davi como podemos adorar a Deus de várias outras maneiras. Bem, use cada parte de você, cada parte do seu corpo para adorar ao Senhor Jesus. No verso 1 ele fala assim: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Davi compreendeu que as pessoas muitas vezes pensam que estão ocupadas demais para reservar tempo para Deus, que elas trabalham, elas se divertem e fazem uma porção de coisas. E depois dizem que não tem tempo para adorar a Deus, não tem tempo para Deus. Porém, Deus nos fez para conhecê-lo e nos fez para adorá-lo. Mesmo que você seja cristão, saiba de uma coisa: Satanás tenta fazer com que você use a sua boca, use seu coração, use sua mente, use seus pés, os seus olhos, os seus ouvidos, para tudo, menos para honrar a Deus, menos para adorar. Lembre-se de que Deus lhe deu o seu corpo, a sua mente, para você adorar a Ele. E você pode usar a sua boca para louvar ao Senhor, dizendo a Ele e às outras pessoas como Deus é maravilhoso. Porque quais coisas você pode adorá-lo? Como você pode adorar?
Você pode estar adorando Ele em sua mente, através do pensamento sobre Ele. Seu coração pode amá-lo por ser quem Ele é e por tudo que Ele fez. Pode usar as suas mãos para tocar cânticos de louvor ao Senhor no instrumento musical, ou escrever poesias, poemas sobre a grandeza dEle, ou fazer desenhos do que Ele fez por você. Você também pode usar os seus pés para poder levá-lo a lugares para onde você pode servir a Ele e louvá-lo publicamente. Quais seriam os lugares aí por onde que a gente pode estar indo para adorar a Deus, estar diante dEle e levá-lo diante das pessoas? Na escola bíblica dominical, nos cultos de criança, nas classes de doutrina de boas novas, na mesa junto com os nossos familiares, assim por diante. Você pode usar os seus olhos para notar o que Ele fez, os seus ouvidos para ouvir os lindos sons da criação dEle, ouvir outros enquanto louvam a Deus. Até a natureza louva a Deus. Os passarinhos, eles adoram os céus ao Senhor. As baleias no fundo do mar. Tudo isso é criação do nosso Senhor Jesus, que o louvam também. E você precisa lembrar, como Davi fez, que deve reservar tempo para adorá-lo. Em 1 Crônicas 16, 29 diz: tributai ao Senhor a glória que é devida a Ele, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. E Davi sabia que seria fácil de esquecer as bondades de Deus, mas ele decidiu que não ia fazer isso. Nós temos que lembrar das coisas que Deus fez. No verso 2 e no verso 14, ele disse assim: que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Foi o que lemos. E nós temos o benefício de Deus, de sermos salvos, porque Ele nos dá o perdão e a salvação. No verso 3 e o verso 12, Ele não fala que Ele nos perdoa dos nossos pecados. Ele nos dá cura física. No verso 3, Ele continua falando: Ele cura de todas as minhas doenças. Ele nos dá proteção do perigo. No verso 4, Ele fala que Ele salva da morte. E Ele é longânimo. No verso 4, Ele fala que Ele me abençoa com amor e bondade. E nós temos a provisão diária do Senhor, que no verso 5 Ele fala: Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim, eu continuo jovem, forte como a águia. E Ele nos ajuda nas oposições. No verso 6 fala: o Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. No verso 8 e 9, o Senhor fala de paciência e de correção. Ele fala: o Senhor é bondoso e misericordioso e não fica irado facilmente. Sua ira, ela não dura para sempre. No verso 14, Ele nos fala da sua simpatia. Ele é especialmente, e Ele é grato. Davi é grato pela a paciência de Deus, por Deus perdoar os seus pecados. Ele compreendeu que as bênçãos do Senhor é magnífica. E Ele é perdoado dos seus pecados. E Deus quer também nos purificar. Quer te purificar do seu pecado. Por isso Ele mandou Jesus para morrer na cruz. Deus exige que sangue seja derramado em pagamento do pecado, como Hebreus 9, 22 fala. Sim, Ele deu seu Filho Jesus para derramar o seu sangue, para poder pagar pelos nossos pecados. A culpa que era minha, que era sua. E Ele dá o perdão a todos aqueles que o aceitaram. E você pode receber a salvação do Senhor Jesus simplesmente reconhecendo que é pecador e pedindo a Ele que o perdoe, e depois pedindo que o salve e faça de você um filho de Deus. Deus prometeu que Ele irá receber todos os que vão a Ele desse modo. Em João 6:37, a parte B, Davi tinha que dar crédito na promessa de Deus. E ele estava muito feliz com tudo que Deus fizera por ele. Compreenda, amada, que Deus é maravilhoso. Davi sabia disso. Porque o Deus de Davi, Ele é o nosso Deus. É o mesmo Deus que Moisés servia. Aquele que realizou milagres para ele. No verso 7 fala assim: Ele revelou seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor realiza milagres nas nossas vidas, para que também possamos ver. E Deus é misericordioso, como no verso 8 fala. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente. E é muito amoroso. Nós temos um Pai amoroso. Ele é como um pai. No verso 13, Davi falou isso. Como um pai trata com bondade os seus filhos. É aqui, para aqueles que o temem, que devemos compreender também que as nossas fraquezas humanas, pois Ele sabe como foi feito e lembra que somos pó. O Senhor sabe disso. E Davi reconheceu que temos um Deus eterno. E fala: mas o Deus de amor, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. Ele sabia que Deus dominava sobre tudo. O verso 19 fala: Deus colocou seu trono bem firme no céu e Ele reina sobre tudo. Quando Davi pensou na grandeza de Deus, ele não pôde deixar de adorar. E adorar significa dizer a Deus quanto o amamos, quanto você admira quem Ele é. E o meio de adorar a Deus é louvá-lo. É dizer o quanto aprecia a sua grandeza, a beleza e de tudo que Ele faz por você. E outro meio que temos para adorar a Deus é agradecer a Ele
pelas coisas que Ele nos deu. Quando você estuda a palavra de Deus, a Bíblia, e começa a aprender como Deus é realmente maravilhoso, e à medida que crescer, você desejará aprender cada vez mais sobre Deus, de modo a poder dizer que aprecia quem Ele é e pelo que Ele faz. Quando conhecer a Deus, você irá adorá-lo da maneira que merece ser adorado. Só então descobrirá as alegrias especiais que Deus tem para nos dar. E o conhecer bem. Vamos recitar o Salmo 101, do 1 a 5, para podermos ver as maravilhas de Deus. De Davi: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus em todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Ciclos é para apreciar quem Deus é. Enquanto aprender sobre Deus, você deve reservar tempo para adorar a Deus como Davi fez. Davi, ele orou com gratidão a Deus. Dos versos 20 ao 22, ele louva o Senhor com todas as suas forças. E ele sabia que Deus é poderoso. Até os anjos louvem a Deus. Davi terminou de lembrar de tudo quanto Deus fez, sobre tudo que Deus era. E ele estava tão agradecido que se sentiu incapaz de expressar. Então ele pediu aos anjos e a todos os outros seres criados da terra que o ajudassem a dizer como Deus, como tu és maravilhoso. Então Davi, ele louva, ele adora repetidamente ao Senhor Jesus. Aleluias. E o desafio que temos, nós salvos cristãos, servos de Cristo, é que devemos reservar tempo para adorar a Deus. Que essa semana, em todos os dias, possamos nos dispor tempo para ficar com Deus. Você pode dar um passeio sozinho para ir lá meditar, pensar em tudo que o Senhor Jesus te deu e apresentar a Ele. Pense no que Deus fez por você e de como Ele é, de quem Ele é. Pense depois como você pode adorar a Deus melhor e fazer com que os outros também adorem e aprendam a adorar ao Senhor e louvá-lo pela sua grandeza. Fale com Ele, diga como é maravilhoso e o quanto você aprecia tudo o que Ele fez. Parte da adoração é agradecer a Deus. Faça uma lista de algumas coisas, pelo menos 5 ou 6 coisas que você aprecia, mas que às vezes nunca parou para dar graças a Deus, nunca parou para agradecer por elas. Você pode refletir e pensar em algumas coisas que talvez sejam comuns para agradecer a Deus. Como você já parou para agradecer a Deus pelo tratamento dentário, ou poder ter um quintal para poder brincar, ou ter brinquedos para poder compartilhar. Você pode programar, você pode estar separando um tempo para adoração para o Senhor Jesus, participando, como quiser, adorando ao Senhor, tocando o instrumento, ou lendo poesias que descrevem sobre Deus. Você pode desenhar, Então, diversas coisas que você pode fazer, incluindo, como a criação do Senhor Jesus, dando testemunho sobre a bondade de Deus para vocês. Você pode citar alguns dos versículos da Bíblia que você mais gosta, da Escritura, que fala sobre Deus. E você que ainda não aceitou Jesus, ai, quão terrível é ser ignorado por alguém, não é mesmo? Alguém que você foi tão bom, cheio de amor com você, mas você não deu atenção, a pessoa não te compreendeu. Que você hoje, você pode, depois que você soube desse Deus maravilhoso, mas que nunca pediu para Jesus ser o Salvador. Se você não fez isso, você está ignorando a vontade dele. Mas este momento é o momento que você tem. Você pode pedir a Ele para ser o seu Salvador. Você tem esse interesse, você sentiu essa vontade. E que você possa dizer ao Senhor, pedir ajuda a Ele para ser salvo. Você pode orar assim comigo. Senhor Jesus, eu sou pecador e eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu abro meu coração e peço para que o Senhor venha morar no meu coração. Quero que você seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos estar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pela esperança da vida eterna e a promessa de termos um lar celestial. Vamos estar também louvando a Ele por nosso Brasil. Hoje, 201 anos que comemoramos a independência do Brasil. E são tantas as riquezas que o Senhor nos deu, não é? Temos florestas, montanhas, rios, lugares tão lindos. Então temos que louvar o Senhor pela liberdade que temos em nosso país para poder adorar ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, te glorificamos, Senhor. Oramos obrigada por mais esse dia, Deus, por estarmos aqui 7 dias, ó Pai,
consecutivos, ó Deus, na tua presença, podendo clamar a ti, adorar a ti, Senhor, entregar diante do teu altar o nosso país. Obrigado, Senhor, pelos motivos, Senhor, que tivemos aqui orando a ti. Obrigado, Senhor, a começar pela nossa cidadania, Pai Celestial, que o Senhor nos deu através do teu filho amado Jesus, por meio da fé. Ó Pai, pela nossa cidadania brasileira, nós vivemos num país, ó Deus, que há liberdade de servir, de buscar a ti. Obrigado, Senhor, porque tivemos aqui, ó Pai, orando também, meu Deus, em favor, ó Pai, agradecidos a Ti pela nossa liberdade, ó Pai, a liberdade que temos em Ti de estarmos livres do pecado, ó Pai, porque o Senhor Jesus ali se entregou naquela cruz, ó Pai, morreu por nós para nos remir do pecado, para perdoar os nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou com a Tua graça e o Teu poder. E temos, Senhor, a liberdade de estar Te cultuando, estar servindo, Te adorando, bendizendo a Ti. Ó Pai, Te louvamos e Te agradecemos e pedimos força, Senhor, que o Senhor nos dê obediência para podermos, ó Pai, servir, obedecendo, lendo e obedecendo, Senhor, pela Tua palavra. E também, Pai, pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a obedecê-la, que possamos ser também obedientes, Pai, obedecendo as leis do nosso país, ó Pai, nos ajude a obedecer, ser bons cidadãos brasileiros, ó Pai, e que possamos ser leal a Ti, Pai, falando com ousadia do Teu nome santo, Pai, testemunhando do Senhor para os nossos amigos, nossos vizinhos, ó Pai, e todos que precisam conhecer, Pai, do Teu grande amor, Pai, e nos ensina, Pai, ser leal ao nosso país, ó Pai, zelando, respeitando, Senhor, as pessoas, ó Pai, e também, Jesus querido, prezando pelas nossas culturas, pela nossa língua, Senhor, dando valor, Pai, ao nosso país, Te louvando, Senhor, pelas autoridades, ó Pai, que todas foi constituída por Ti, que o Senhor venha abençoar para que eles venham, Senhor, reinar com justiça, e podemos Te agradecer porque temos o Senhor que é a autoridade maior, Pai, nas nossas vidas, ó Deus, que julga com justiça, que reina, Senhor, com poder e graça, Senhor, e temos o prazer, Pai, de render-nos a um Deus poderoso e servir um Deus maravilhoso como Tu és, ó Pai, podemos estar orando, Senhor, aqui, pedindo a Ti, Pai, forças, ajuda para podermos fazer o bem, Pai, a todas as pessoas, em especial, Pai, os irmãos na fé, os convertidos que fazem parte do reino dos céus. Ó, que Senhor nos dê força para podermos ajudar, Pai, também as pessoas que também não Te servem, ó Pai, para que elas possam, Senhor, também, ó Deus, Te conhecer e servir a Ti, e elas também se juntar a nós, a família de Cristo, elas sejam alcançadas por Ti, através do nosso testemunho, do nosso falar, através, ó Pai, das nossas ações. E hoje, Pai, Te glorificamos, Te louvamos, ó Deus, Te louvamos pela esperança de vida eterna, Te louvamos, Senhor, pela salvação que o Senhor, ó Pai, nos deu, ó Pai, e por meio da Tua palavra, podemos ouvir e crer e escutar, podemos receber, Pai, o convite que o Senhor estendeu a nós, e que as pessoas possam, Pai, ouvir e receber também, atender esse convite, Pai, que o Senhor tem dado a elas de salvação, porque o Senhor tem um lar celestial reservado para todos nós, para morarmos, Senhor, eternamente contigo, estar na Tua presença, Te servindo, Pai, continuamente. Nós Te louvamos, Senhor, também pela riqueza do nosso país, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelas belezas naturais, riquezas, Senhor, da nossa terra, nosso país, ó Pai. São as montanhas, as cachoeiras, Senhor, a fauna, a flora, as florestas, ó Deus. Tantas coisas tão lindas, as praias, os rios, Senhor, as montanhas. Ai, tão maravilhoso, tão rico o nosso país, e que, Senhor, derrame da Tua graça sobre o nosso país, que haja, sim, liberdade sempre, ó Pai, aqui, para Te servirmos, para Te buscar, e que o Senhor venha, Pai, estar abençoando o nosso país, para que ele seja próspero, seja abençoado, e seja um país, Pai, que Te serve, um cristão, pois como a Tua palavra diz, que feliz é a nação que teme ao Senhor Jesus, que tem o Senhor como Deus. Feliz é o povo a quem o Senhor escolheu para ser dele. Ó Pai, que esse país, ó Deus, seja escolhido por Ti, ó Pai, para ser Teu. E nós, esse povo, a nação brasileira, Pai querido, venha reconhecer, todos venha ter o Senhor, está sobre o senhorio de Ti, ó Pai. Que haja prosperidade de todos os ângulos, que esse povo seja feliz, que esse povo seja, Senhor, transformados, renovados pela Tua graça, pelo Teu amor. Que o Senhor venha abençoar todos nós, povo brasileiro, nós que fazemos parte dessa nação, e todos que vivem aqui, ó Pai, todos que vivem aqui, sejam prósperos, abençoados, que haja paz, que haja riqueza, haja saúde, ó Pai, e prosperidade. Toma o Teu povo em Tuas mãos, toma as autoridades, ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Te agradecemos, ó Pai, hoje é nossa gratidão por Ti, hoje é dia de gratidão. E obrigado por tudo que o Senhor já fez, e queremos que o Senhor há de fazer ainda nas nossas vidas, porque Tu és um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus que está vivo, é um Deus, ó Pai, que está com as Tuas mãos estendidas para abençoar-nos, ó Deus, e colocamos diante do Teu altar, gratos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai eterno.
Obrigada a cada uma, Deus, que esteve comigo esses dias, nos acompanhou, que esteve orando, esteve intercedendo. Que a tua graça, a tua paz, Senhor, seja com cada um. Te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Obrigada, Senhor, porque através desse meio de comunicação podemos te anunciar, podemos te louvar, podemos, Senhor, clamar, interceder, estar junto com que, orando pela nossa nação, orando pelo povo brasileiro. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. E Deus abençoe em nome de Jesus as suas vidas. Que Deus abençoe. Viva o nosso país. Viva o Deus que sustenta, que rege, que governa as nossas vidas. Que o Senhor os abençoe grandemente. Que tenha sido uma bênção nas suas vidas. E tenha sido edificante, como foi na minha vida. Deus seja louvado por tudo. Glórias e honras ao nome do nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Um grande beijo da tia Cleide. E continue orando pelo nosso país. Pelas decisões, por tudo. Que precisamos estar realmente ligados em Cristo Jesus. Intercedendo, recebendo dele força, virtude e poder. Deus os abençoe. Tchau. A graça e a paz do Senhor Jesus.